Olá, meus queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual. Nessa semana que nós estamos iniciando o capítulo 5, nós também iremos automaticamente iniciar o estudo de um gênero textual novo. E o artigo expositivo, ele traz algumas características, algumas informações que, apesar de você já ter estudado dentro de outros gêneros, ainda não tiveram especificamente o contato com o artigo. E o artigo traz uma estrutura muito específica que a gente precisa estudar. Nós vamos ter uma introdução hoje, e depois nós iremos bater mais em cima da tecla de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a estrutura básica tanto de um artigo como de um texto dissertativo, argumentativo, a nossa famosa redação. No início do ano, não sei se vocês recordam, mas a gente já começou a falar sobre esse tema, que é o gênero textual que a gente precisa assimilar para ingressar no ensino médio, nos vestibulares, enfim. Então, hoje o tema da nossa aula são só as características gerais do artigo expositivo. Então, de início, nós precisamos estabelecer um conceito para artigo expositivo. Que tipo de texto é esse? Então, o artigo expositivo é um gênero textual que apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, a sua descrição e a enumeração de suas características. Então, vejam que aqui a gente tem 3 pontos muito importantes. Primeiro ponto, quando nós estivermos quando tivermos contato com um artigo expositivo, nós estaremos diante de um texto que vai trazer um assunto muito específico. Vocês acabaram de fazer a leitura do artigo expositivo de abertura do capítulo e ele trouxe como tema o quê? O Parque Nacional do Iguaçu. Então, isso é muito característico, isso é muito específico. Poderíamos falar sobre vários parques nacionais, sobre vários parques de visitação do Brasil, mas não, o texto se reteu a apenas um parque, o Parque Nacional do Iguaçu. Então, trazendo um assunto muito específico, o que é que nós faremos em seguida? A sua descrição. Descrever, gente, é dizer com a maior riqueza de detalhes que nós pudermos características a respeito daquela pessoa, daquele objeto, daquele lugar. Então, dentro do artigo expositivo, nós vamos ter o gênero de descrição. Por quê? É graças ao gênero descritivo que nós temos uma exposição de várias informações. E são informações bem específicas. Se vocês lembram, tinha o tamanho do parque, a área que o parque abrangia, qual que era a vegetação, qual que era a fauna, quais que eram as áreas de preservação, extensão, os problemas, inscrição do parque na lista de patrimônio, depois de patrimônio em perigo. Então, todas essas informações extremamente específicas estão voltadas somente para aquele tema, ok? E só completando esse tópico para vocês, essas informações são muito interessantes porque eu disse na aula para vocês que um local muito comum de se encontrar o gênero, o artigo expositivo, é no livro didático, ou seja, no nosso livro da escola, os livros de disciplinas que nós estudamos. Então, quando a gente está na escola, a intenção é que a gente consiga ter o máximo de informações possíveis sobre aquele assunto. Então, se eu estou estudando ciências, por exemplo, estados da matéria, então eu terei, como introdução, um artigo expositivo que vai estar vinculado ali àquele tema e que vai trazer a maior quantidade de informações possíveis sobre aquele assunto. Para quê? Primeiro, para me deixar bem informado. Afinal de contas, eu estou diante do meu livro didático, então tenho que ter muitas informações. E segundo, para que eu também consiga me aprofundar naquele assunto. Caso eu queira pesquisar alguma complementação depois, tudo bem, mas aquele texto tem que ser suficiente para que eu tenha o máximo de informações possíveis sobre aquele assunto. Continuando com as características do artigo. Primeiro, o texto expositivo, que vai estar presente aí no artigo, deve ser abrangente e possuir uma linguagem acessível para diversos públicos. Ou seja,
quem tiver contato com o artigo expositivo deve ter a capacidade linguística de ler e entender o que ele está lendo. Bato na tecla para vocês mais uma vez. A gente deve se portar nos ambientes formais, principalmente, utilizando a linguagem padrão. Isso todo mundo já sabe, isso é ok. Só que às vezes a linguagem padrão formal da língua, ela não é, entre aspas, suficiente para estabelecer a comunicação. Ou seja, você fala no português padrão, mas a outra pessoa só está acostumada, habituada com o português informal. Vai ter comunicação? Não vai. Você vai falar, mas a pessoa não vai entender. A mesma coisa é o texto escrito. Se você escreve um texto com uma linguagem muito rebuscada, palavras de um grande padrão, escritas no português mais formal possível, a pessoa que lê precisa ter o mesmo nível de conhecimento que você. Precisa conhecer aquelas palavras, estar inteirada sobre aquele linguajar, senão ela não vai entender. Então, nos artigos expositivos, já que um dos grandes veículos de comunicação são os livros didáticos, então nesse texto a linguagem tem que ser clara, porque o aluno ele está em fase de construção de conhecimento. Então, se a linguagem for muito técnica, as palavras muito complicadas, é difícil de entender. Então, gente, que no livro de português, por exemplo, todo o texto que está escrito no primeiro momento ou no segundo momento, ele traz o quê? O dicionário. Por quê? Porque o autor já entende que o vocabulário de vocês está em construção, que vocês estão estudando. Então, existem algumas palavras que só um exímio leitor, uma pessoa que pratica muito a leitura, vai conseguir entender. Então, ele entende que é necessário deixar a linguagem acessível para todas as pessoas que tiverem contato com o texto. E aqui a observação que eu já mencionei para vocês. Os artigos são comumente encontrados em livros didáticos por tratarem de temas específicos de diversas áreas do conhecimento. Aí eu citei como exemplo português, história, geografia, etc. Então, dentro do livro didático, vai ser muito comum encontrar o artigo expositivo. Por quê? Ele vai trazer informações específicas sobre o conteúdo, E ele vai auxiliar você a entender aquele assunto de uma forma mais plena, com mais convicção, e vai te dar uma série de informações. Depois, se você quiser aprofundar, tranquilo. Mas só lendo o artigo expositivo que vem no livro, você já vai conseguir ter acesso a um grande volume de informações. Para não ficar só nessa parte teórica, eu trouxe para vocês um exemplo de um artigo mais curtinho, que ele trata sobre o telefone celular. Observe, só pelo título já dá para você saber que é um tema muito específico. É o telefone celular, certo? Então ele diz o seguinte: a história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Hedwig Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico de Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila de 1949. Um dia desse, Bem aí. Hedy, acho que é assim a pronúncia, tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco nazista, olha o detalhe importante, fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia: um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. E esse texto foi retirado do canal Kids. Então, para vocês terem uma noção, eu tinha um texto extremamente curto, Eu tenho ao todo nesse texto 2 parágrafos. E apenas em 2 parágrafos eu tive uma chuva de informações. Primeiro, descobri quem foi que teve a ideia para patentear o telefone celular.
descobri que ela, na verdade, tinha assim, uma dupla função, digamos assim. Além de ter o interesse pela tecnologia, ela também era uma atriz de Hollywood. Foi casada com um austríaco nazista, né? Ou seja, pessoa que fazia parte lá do partido nazista, lá no auge da Segunda Guerra Mundial. E lá nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela tem essa ideia e depois foi patenteada em 1940. Então vejam que o artigo expositivo ele tem uma estrutura interessante. Primeiro, ele nos faz uma apresentação sobre aquele tema central. No caso aqui, ele fez uma apresentação sobre a nossa atriz, né, que seria a figura importante aqui para a descoberta do celular. Depois, no desenvolvimento, ele vai mostrar algumas características, alguns pontos que levaram aquele objeto, no caso, que é o celular, né? Como foi que austríaca mesmo, como foi que a austríaca conseguiu, né, chegar nessa conclusão para a patente do celular. E no final, né, que seria, no caso, a conclusão, ele nos traz uma finalização do assunto, ou seja, todo esse procedimento dela ter casado com um austríaco, né, de viver durante a Segunda Guerra Mundial, de ter essa ideia dentro de uma intercepção lá intercepção lá dos torpedos, tudo isso acabou gerando, no final das contas, o celular móvel, o telefone celular móvel, que virou patente lá em 1940. Então, nós temos que uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, gente, para concluir, eu trouxe aqui para vocês a estrutura do artigo expositivo, que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. É a mesma estrutura que a gente utiliza nos textos dissertativos argumentativos. Porém, apesar de serem os mesmos tópicos, não é exatamente a mesma estrutura, porque cada tópico vai trazer características um pouco diferentes do que a gente já viu, né? Na introdução do artigo expositivo, nós vamos ter o quê? A apresentação do tema e a indicação de informações de caráter mais geral, tá? Então, você vai pegar aquelas informações mais superficiais sobre o assunto, que devem ser informações assim mais chamativas, até porque está no início do texto e a pessoa que vai ler precisa estar estimulada a realizar a leitura, obviamente. Então, você pega aquelas informações mais gerais sobre aquele assunto e coloca na introdução, certo? Depois da introdução, nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, serão exibidas as informações pesquisadas sobre aquele assunto. O parágrafo vai ser informativo, repassando dados interessantes que foram coletados. Então, tudo que você pesquisou, das informações mais específicas, as mais gerais, tudo deve estar no desenvolvimento. Lógico que quando você for colocar informações sobre um conteúdo qualquer no desenvolvimento, você não pode ficar atropelando, colocando qualquer coisa, só amontoando as informações. Elas precisam ter alguma relação de sentido, né? Como vocês viram no exemplo anterior do telefone celular. Primeiro eu apresentei quem seria a figura importante, né, para que depois a patente fosse criada. E aí no desenvolvimento eu fui colocando as informações que tinham ali uma ligação direta com o que seria descoberto posteriormente. Então, ela é ser casada com um austríaco, estar ali participando da Segunda Guerra Mundial e ter observado os torpedos que estavam sendo interceptados. E na conclusão, nós vamos ter a finalização do artigo, mostrando as informações mais importantes sobre o tema. Então, voltando lá no exemplo que a gente viu anteriormente, a finalização do artigo é trazer informação de que a descoberta foi patenteada. Para quem não tem conhecimento sobre esse termo, patente, ele está relacionado à descoberta de, no caso, inovações, tecnologias, ou então a descoberta de qualquer coisa, qualquer invenção.
Se você criou alguma coisa e não patenteou, dizendo que foi você que descobriu, você que criou, outra pessoa pode ir lá e roubar a sua ideia. E aí vender, comercializar, fazer o que quiser. Então, o fato de patentear uma ideia significa que você está ali resguardando o seu direito sobre aquela descoberta. Para dizer que foi você que descobriu e aí posteriormente, se alguma coisa for feita com aquilo, você receber os créditos, receber, né, os valores pecuniários a respeito daquela descoberta. Certo, gente? Então hoje o nosso objetivo é conhecer esse gênero, porque para a gente poder escrever, para a gente poder produzir, enfim, a gente precisa saber como produzir. Então a aula de hoje foi apresentar o gênero para vocês, para que vocês tenham conhecimento sobre ele e possam entender qual é o conteúdo que nós iremos produzir a partir do capítulo 5, tá bom, gente? Então nós não temos atividade para casa, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.